que o ápice da produtividade nós atingimos no Minha Casa Minha Vida. Quando você fala do processo Minha Casa Minha Vida, é interessante, porque eles têm começo, meio e fim. O Matarazzo a noite inteira distribuía material. Tecnofaz. Inovação e excelência em sistemas de fachadas ventiladas para construção civil. Qualidade, inovação, sustentabilidade, valorização estética. Conheça a fachada ventilada Tecnofaz, um sistema inovador em revestimentos não aderidos de alta tecnologia. Os sistemas Tecnofaz atendem a qualquer tipo de projeto, sejam eles novos ou reformas, residenciais ou corporativos. São duráveis, fáceis de limpar, resistentes, bonitos e sustentáveis. Criam uma camada de ar incessante entre o revestimento externo e a alvenaria, gerando uma ventilação contínua de ar frio e quente, promovendo considerável economia de energia e maior conforto térmico. No verão, ambientes mais frescos. No inverno, mais aquecidos. Em projetos novos, é possível criar inúmeras possibilidades de aplicação, com garantia na obra desde a concepção, instalação e manutenção, com durabilidade assegurada. Em retrofit, a fachada ventilada pode ser implantada sem a necessidade de remoção do revestimento antigo, economizando tempo e recursos, sem geração de entulho. Se você quer um edifício funcional, com estética moderna, economia de energia e conforto térmico, sustentável, seguro e a maior garantia do mercado, a solução é Tecnofaz. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez, eu, Vladimir Rodrigues, da Rodrigues Engenharia e da Anselmo, junto com a Lê Oliveira, da Endia e da Liga Service. E essa semana nós estamos direto da Expo Revestir, recebendo os convidados, gravando conteúdo aí para entregar um material legal. E hoje a gente vai falar de um momento crítico de qualquer empreendimento, que é a terminalidade. Mas que se mostra muito mais do que um momento ou que a própria palavra terminalidade. É algo que está impactando em cronograma, em financeiro, em qualidade, em imagem da construtora. E para isso a gente convidou, e ele aceitou mais uma vez, o Maurício, da MLB Consultoria de Gestão de Risco. Tem muita experiência em terminalidade e vai falar para a gente aí o que a gente fazer para melhorar esse setor. Obrigado, Maurício, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É mais uma vez um prazer, Vladimir e Alê, estar aqui com vocês, falando de um tema que, teoricamente, já passou pela frente de todos nós. E ele está muito ligado a parte do insucesso que o mercado obteve ao longo dos últimos anos, quando nós ficamos observando, por exemplo, os últimos 6 meses das obras. Eu pude observar na minha consultoria do ano de 24 e 25 que em torno de 60 a 100 pessoas num prédio convencional trabalharam 6 meses quase que de maneira improdutiva. Isso acontece muitas vezes porque nós temos um trabalho ligado a uma série de itens que o pessoal deixa para trás e que isso, já conversamos um pouco sobre isso com a Endia, isso faz com que nós tenhamos um problema muito sério, que é uma desmotivação da equipe pela produtividade, porque ele fica atrás só de trabalhos não produtivos. Na verdade, mais uma vez, obrigado, Bianchi, ter aceitado nosso convite. Esse conceito de terminalidade é algo assim mais complexo, né? O pessoal acha que terminalidade é só finalização, inclusive como o Vlad falou, finalização da obra. E na verdade, ela é desde dos primeiros serviços, né? Então você tem um conceito ligado à produtividade, à qualidade e alguma coisa que transcende porque nós estamos num período onde a qualidade está caindo bastante
devido à mão de obra, à dificuldade da mão de obra, a demanda também, que nós estamos muito demandados de trabalho, e a troca, que também impacta demais, porque você está com um fornecedor, esse fornecedor não está te atendendo, você retira ele da obra, vem um outro para assumir, e ele tem que assumir não dali para frente, mas dali para trás, muita coisa. A gente tem, eu já falei bastante com o Vlad sobre isso, nós temos um levantamento na India, que a gente tem muitos dados, não só de assistência técnica, mas também da obra durante a gestão e o gerenciamento que nós fazemos, que tem 21% do custo da obra hoje está ligado, de alguma forma, a retrabalho. E o retrabalho também faz parte da terminalidade, como você falou, né? Tá perfeito. Eu diria assim, a terminalidade não é uma teoria dos gênios, não. É, como diziam os mestres de antigamente, é levar pronto. Então, é começar no projeto. A gente conversa muito sobre coordenação modular, né? Há quantos anos isso? Então, abrimos, inclusive, na época, reabrimos a norma. Você faz um desenho em um projeto de uma cerâmica, por exemplo, de 20 por 20, onde a modulação ideal seria 25. Você está concluindo, gerando entulho, gerando retrabalhos. Né? Você faz uma coordenação, muitas vezes, de etapa construtiva, e você gera para o seu subcontratado, que é a nossa galinha de ovos de ouro, você gera problemas. Então, eu entendo que o programa de terminalidade, concordo com você, é algo maior. É algo maior. É algo que a gente tem que pensar no todo. Então, porque inclusive na parte que você colocou muito bem, que é ligado na produtividade, essa parte de realmente você inicia e termina o serviço, né? Então a gente está falando a gente entra no conceito de industrialização. Porque não dá para você pensar em industrialização em métodos construtivos, ferramentas, né, equipamentos, se você não tem o básico, né? É um serviço que está bem planejado. Eu lembro uma palestra que você deu, foi muito bacana, no início do Matarazzo, que você comparava assim, o Brasil com o Japão. O Japão usa 95% do tempo dele planejando para executar em 5%. E a gente aqui, nossa senhora. Então você começa a obra sem projeto. Se tem o projeto, você começa a obra sem os detalhes. Os detalhes são fracos, né? Aí você tem essa situação de a obra, em vez de estar produzindo, que seria a industrialização. Então você está ali no campo só executando o que foi planejado, projetado. Você está solucionando as interfaces. Então isso não bate com isso, não bate com aquilo, o que faz? E daí o engenheiro da obra começa a tomar as decisões e altera o projeto. E daí a gente falou num outro episódio da responsabilidade, né, Vlad? Do projetista, você acaba perdendo a responsabilidade porque você alterou o projeto dele. Então essa ideia que você fala que nasce no projeto é bem interessante. Eu gostaria de completar assim uma coisa. Eu comecei da direita para a esquerda. Eu li um livro recente em que atrasar a obra e estourar o orçamento não é prática brasileira, é mundial. Esse livro aborda 16 mil obras no mundo inteiro, em 121 países. E eu assustei, eu queria ter lido esse livro há uns 30 anos atrás. 84% das obras estouram custo e prazo. No mundo inteiro, com sistema monetizado e tal. Portanto, quando o brasileiro, às vezes, é colocado sobre um prisma, né, de que ele tem uma construção ruim, não é verdade. Aí, entrando um pouco dentro desse espírito, hoje, a construção industrializada é uma das saídas. Na dor ou no amor? Hoje é na dor, porque a mão de obra que a gente perdeu não volta mais. Isso é verdade. O envelhecimento todo. Então nós tivemos juntos, Vladimir, você vai lembrar, né? Lá nos primórdios, há 15 anos atrás, né? Fazendo um planejamento na época do Matarazzo, você na época estava fazendo parte da construtora que estava fazendo a pré-construção, né? E nós tivemos tempo de pensar. Você bem lembrou isso do Japão, tudo, mas eu diria assim,
vocês, né? A India tem hoje um conceito, você me mostrou uma vez, acho que 5 milhões de metros quadrados que vocês estão fazendo, Sim. comemorando já. Então vocês têm o fim de obra, um monte de retrabalho. Eu queria só, para dar uma temperada na nossa conversa, dizer assim, o pré-moldado estava gastando 16 homem-hora metro quadrado para fazer uma obra. A construção civil, entre 40 e 45 homem-hora metro quadrado. A construção industrializada do Minha Casa Minha Vida, eu não milito lá, mas os amigos que militam muito bem apresentam um trabalho de 12 a 14 homem-hora metro quadrado. Então eu diria que o ápice da produtividade nós atingimos no Minha Casa Minha Vida, até pelo sistema construtivo. Eu não estou falando de parede de concreto, estou falando dessa produtividade bloco sobre bloco. O que eu observei nos últimos 17 empreendimentos que eu assessorei foi uma perda de 6 a 11 homem-hora metro quadrado nos últimos dos 6 meses a 1 ano com retrabalho. Ou arremate, ou leia-se. No português bem simplista, me desculpe, o rabo que foi deixado para trás. Né? Mas você sabe que assim, essa produtividade que eles alcançam também tem muito a ver com... É uma parte do conceito da industrialização quando você planeja bem um produto e retroalimenta e não erra novamente. Então você tem a linha de produção. Essas empresas que trabalham Minha Casa Minha Vida, eles trabalham como uma indústria. A obra dele é uma linha de produção, é o mesmo produto. Então ele consegue fazer essa retroalimentação e não erra novamente. Então isso é muito importante, que a gente falou. Você tem o retrabalho, você tem a terminalidade e você tem o conceito da industrialização. Tem uma falha, estuda a falha, a causa raiz da falha, resolve, lógico, a falha ali no momento, mas você resolve também a causa raiz, ou seja, não falha novamente. O que a gente tem dos dados lá do pós-obra é que as falhas sempre acontecem no mesmo local. Ou seja, não tem industrialização, né? Então, aí vou dar uma cutucada no nosso segmento. Primeiro, o respeito ao projeto. Essa história de personalização e de mudança, você esquece, é antagônico. Não há produtividade, não há industrialização, nada. Quando você nasce um empreendimento com muita personalização, nós estamos, inclusive, consumindo a mão de obra que nós teríamos que utilizá-la na nossa economia formal e convidando essa mão de obra que realmente tem oportunidades para migrar para o setor informal. Então eles viram empreiteiros pequenos, ganham muito bem hoje, e nós estamos criando um outro mercado com essa história de zona cinza. Então eu te entrego zona cinza e você faz o acabamento depois. Esse é um outro problema que nós mesmos criamos. Quando você fala do processo Minha Casa Minha Vida, é interessante, porque eles têm começo, meio e fim definido. Os projetos são padronizados. Cada vez estão ficando mais bonitos, mas eles seguem pelo menos uma sequência lógica, né, de executar. É uma vantagem você ter a repetição do produto, né? Então, faz com que, além do método construtivo, a repetição, eles tenham passado a linha de aprendizagem e tal, então deixa muito mais produtivo. Só que se a gente colocar isso em produtos mais personalizados, não tão personalizados como cada unidade, mas para o médio e alto padrão, que o produto é diferente, que vai atender um bairro e tal, mas que apenas pratique a industrialização, o Lean Construction, que é o fluxo contínuo, né? Seja de informação, desde o projeto, a gente consiga, mesmo não tendo produtos repetitivos, mas que tenham um processo. Mas, Maurício, queria perguntar uma coisa para você, que eu vejo em canteiro de obra, que é o seguinte. Por esses vários motivos que a gente já falou, de escassez de mão de obra, de qualificação, etc., criação de novos empreiteiros, né? Os mais velhos, os empreiteiros, estão em alguns lugares e tal, as construtoras estão perdendo o empreiteiro no meio do empreendimento. E a terminalidade está ficando para outro empreiteiro. Então você começa a obra, vai tocando, ele vai fazendo, que nem a gente fala, vai comer na carne e depois fica o osso para roer. E o pior, fica o osso para outro empreiteiro. Isso faz com que ele não tenha o mesmo padrão. A construtora ou a incorporadora não tenha mais o dinheiro, porque foi gasto com o primeiro empreiteiro. Como que... Ou não é tão quanto eu estou achando que é? Você tocou num ponto gostoso de responder e
e provocativa. Nós todos fomos construtores, eu milito há 47 anos cheirando cimento e eu respeito muito o empreiteiro. Quando você contrata errado o empreiteiro, você está prejudicando a sua empresa. Então, se eu ganho um preço de metro quadrado ou cúbico teu, né, e que ele não é justo, eu estou prejudicando a minha empresa. Então, você tocou num ponto que eu diria assim, saber contratar é mais difícil do que saber fazer. E essa transição de um empreiteiro por outro tem culpa severa da gente. A gente que eu digo contratante, na posição de contratante. Uhum. O programa de terminalidade que eu venho desenvolvendo desde 95 na minha vida profissional é um programa simples. Mas eu vou te dar um exemplo. Para evitar que o empreiteiro quebre, você precisa ajudá-lo, literalmente, a trabalhar para você. Você fala, não, esse problema é seu. Aquela leitura de que a gente aponta um dedo para um e 3 para você, da vida, Isso é importante. verdade. Né? Então precisa saber contratar. Então, esse saber contratar, você pensa numa situação que você coloca muito bem. Você tem que garantir o lucro do incorporador, garantir o lucro da consultora, mas garantir o lucro do subcontratado. Se ele não está ganhando dinheiro, ele vai se virar nos 30. E daí o problema vai voltar para você. E tem uma coisa interessante que é que a gente visita muito as empresas e principalmente depois que você sai de contratante para virar contratado, você repara. A companhia tem um valor de meta, que já é um valor que a gente sabe que é praticamente impossível de chegar. Se fechou a conta é porque tirou todas as gorduras que existiam. Então você tem aquele valor de meta. Daí você passa esse valor de meta para o teu departamento de compras e contratação. Com a seguinte meta. Baixa esse valor. Então, é um negócio que você fala assim, você está cortando na própria carne. Se você sabia que aquele valor não era impossível praticamente de praticar, mesmo que alguém te dê aquele valor, você quer tirar um pouco daquele valor. É um conceito, né, que já virou um costume do mercado. É predatório. Eu concordo. Quando o Vladimir fez a provocação e você levantou essa bola, me veio na cabeça uma coisa importante. Se você não tiver... Nós temos muitas ferramentas disponíveis. O BIM não é um monstro. O BIM é um elemento necessário, por exemplo, para evitar que o empreiteiro contrate errado. Você ter quantidade perfeita, você ter índices de perda pré-concebidos. Né? E eu diria assim, vou fazer um paralelo. Depois de tantos anos trabalhando no mercado que eu vou chamar de comum da construção, eu tenho me envolvido muito com a industrialização por causa da terminalidade. E industrializar o processo não significa que um robô vai fazer sua obra. Você pode industrializar com uma pessoa. Uma alvenaria pode ser industrializada, haja visto que a gente está falando da Minha Casa Minha Vida. Mas eu estou muito envolvido, por exemplo, com Light Steel Frame. Eu estou aprendendo hoje uma coisa interessante que eu ouvi, né, do pessoal, tanto do Roberto Justus como do Daniel Gisper, né, que são os donos da Light Steel Frame, Steel Corp. O processo é um processo mundialmente bem concebido, mas que a obra tem começo, meio e fim definido e preço definido. Desvia-se muito pouco. Quando você contrata um sistema bem concebido, às vezes, você aparentemente, e no valor presente, você fala, estou pagando mais caro. E você vai para a mão de obra que nós conhecemos e você não sabe como vai terminar. Até porque, muitas vezes, o empreiteiro não termina o trabalho. Então, é uma situação institucional muito forte que acho que vale a pena a gente debater. Porque hoje, saber contratar, saber conduzir e metodologia executiva, se você separar um do outro, você não chega a um final feliz. Então a gente precisa realmente, né, dentro da cabeça, e quando você fala de industrializar,
Eu estou falando em termos de respeito, por exemplo, a medidas. Você não consegue industrializar se você não tiver um respeito a tolerâncias, a medidas. Então, eu acho que nós estamos conduzindo o mercado para um mercado em que nós vamos colher frutos se nós plantarmos bem, do início ao fim, como você bem colocou. Eu vejo assim que tem, com as ferramentas e com tudo que a gente já aprendeu, a gente tem feito algumas coisas. Por exemplo, questão de planejamento. Só que, assim, com todo respeito mesmo, é provocação, não é uma crítica, não é apontar o dedo. Mas eu vejo que o nosso planejamento sintético, ele é ótimo. Então, as pessoas conhecem muito bem a sequência. Então, para fazer impermeabilização, você faz regularização, para fazer alvenaria, você faz demarcação, depois o acunhamento, chapisco. Então, o sintético é muito bom, mas o analítico ainda é muito ruim. Eu já visitei canteiros de obras que tinham um planejamento definido e, nosso planejamento é fazer X metros quadrados por dia, e para isso a gente já sabe quanto que produz de HH, porque tem ferramenta para isso e tal, legal. Bacana. Só que isso dá, essa quantidade de alvenaria, vezes 13 blocos, vai dar 1 milhão de blocos. Você vai ter que receber uma carreta a cada 2 horas aqui, você vai ter que transbordar, você vai ter que ter mão de obra para subir. E aí o planejamento não bate. Então, o sintético, as etapas, fazer era legal. Mas o analítico, a metodologia, porque você tem caixilharia. O fornecedor fabrica e aí ele fabrica o contramarco. Quem chumba é o empreiteiro. A empreiteiro chumba, mas depois, antes dele, tem que colocar o peitoril, que aí quem coloca é um outro empreiteiro. Então, se esse analítico a gente não evoluir, não tiver bem alinhadinho, a gente vai continuar errando. E aí o cara vai chegar para instalar o caixilho com o peitoril para fazer, e aí nós vamos entrar no retrabalho e na terminalidade. Muito bem colocado. Eu vou te fazer um comentário. Os bancos medem as obras de uma maneira do passado. E eles convidam as empresas construtoras, por exemplo, a fazer as coisas erradas. Então você passa em São Paulo e olha a fachada, tem um caixilho colocado numa fachada que não foi sequer requadrada. E você destrói depois uma série de etapas subsequentes. Então essa metodologia executiva que a gente tanto fala, ela está ligada a um programa de produtividade. Não existe produtividade e industrialização se você não tiver uma sequência lógica, né? Eu digo, e observando um pouco do nosso mercado, se você avaliar a curva de pessoas na obra, deveria ser uma curva em que ela começa, atinge um ápice e termina. Se você olhar a nossa curva, ela é uma curva que ela é uma hipérbole ascendente e ela deixa um vazio. Esse vazio são todas as atividades que nós não executamos. Em vez da gente fazer um rodapé para liberar a pintura, estou sendo simplista, mas é isso que é o sistema. A gente faz o piso. Se você fizer o rodapé e não fazer o piso de porcelanato, o piso a gente faz muito rápido. Mas o rodapé na parede, ele liberaria serviços subsequentes. Então esse planejamento que nós nos referimos está ligado muitas vezes a conceitos simples. Aí tem um outro ponto que eu acho que vale a pena colocar. E o Alê tocou nesse ponto. O mercado, os projetos precisam sair prontos e preparados para que o executor, quer seja um mestre, quer seja um encarregado, um engenheiro, saibam o que vão fazer. Se a gente não tiver esse tempero no projeto, tudo que a gente tem de ferramenta, do BIM, do 4D, do 5D, vai ser consumido um pedacinho dele. Eu acho que é um espaço muito grande para a gente ser ocupado, graças a Deus, porque aprender é a coisa mais gostosa que tem e executar melhor ainda, né? O que você aprendeu. Mas é interessante porque falando assim, você vê que realmente é uma falta de planejamento e esse negócio do banco comentado impacta diretamente. Porque você vê que a obra ela está naquela tocada. Então, como eu falei, você tem um planejamento, você tem uma meta, daí vem um abençoado, como a gente fala, e tiram as gorduras que não existiam. Então aquela obra tua do prazo de 30 meses virou 27 meses. Só que a pessoa que tirou esses 3 meses não te falou o que você deveria fazer para ganhar aqueles 3 meses. Ela só tirou os 3 meses. Daí você corre que nem um louco, tem que medir, tem que atingir a medição daquele mês. O que dá para fazer para atingir a medição? Não é o que está planejado para ser feito, nem o que deveria ser feito naquele momento,
mas é o que dá para fazer para entrar na medição. Daí você falou, dá para instalar caixilho? Instala o caixilho. Ah, mas não tá no ponto, não interessa. Depois a gente tira e põe de novo. Então, olha, de uma maneira bem prática, assim, sem muita teoria, isso é um indutor. A gente precisa tratar institucionalmente para poder mudar um pouco o conceito. Então, os bancos, por exemplo, eles não pagam para você tendo, por exemplo, a execução do caixilho que você deu exemplo, lá na fábrica. E o caixilho, às vezes, é escravo de verificar medidas na obra, que é pior ainda. Gradil é pior ainda. Então, tem obra hoje que mantém num prédio de 30 andares, mantém 6, 7 tipos de gradil de medida por causa do erro construtivo. Aí o empreiteiro não consegue fabricar todos. Esse tipo de conceito é conceito de terminalidade, respeito à medida. Mas aí eu queria fazer um comentário, Ale, que você induziu, e o Vladimir fez uma pergunta que eu queria colocar, que a falta de terminalidade, ela está tirando do bolso do construtor e do empreiteiro milhões. Os 17 últimos projetos que eu fiz consultoria absoluta dele, no final, tem um número assustador. Tem um número entre 40 e 70 reais o metro quadrado. Prejuízo ou é do construtor ou é do empreiteiro. O do subcontratado, ele não sabe fazer conta. Então, o fato, por exemplo, no empreendimento grande, você perde 27 minutos por funcionário no transporte vertical. Quem paga essa conta? Quando você olha isso, às vezes é uma conta de R$1 milhão voando por aí. Então nós temos que mudar o conceito realmente para ajudar o mercado e tirar, a gente diz, não é tirar leite de pedra, não. É evitar este desperdício. Então, a minha loucura profissional hoje é ajudar as pessoas, ajudar o dia inteiro a levar pronto. Porque este gasto de 6 a 11 horas, homem-hora metro quadrado, ele é, os últimos empreendimentos, teve empreendimento que consumiu R$4 milhões, ele precisava de um aditivo de 2 para terminar a obra, mas ele não percebeu que ele gastou R$4 milhões, com 60, 80 pessoas trabalhando nos últimos 8, 7 meses. E a gente precisa ajudar. Se a gente fizer esse trabalho de formiguinha desde o começo, que você colocou, nós vamos conseguir ajudar o mercado. E vai ser saudável para o subcontratado. Tem um detalhe que você falou do transporte vertical. Isso nós estamos falando das obras comuns, né? Que a gente está acostumado. 20 e pouco, 30. Mas nós estamos passando de 40. Então isso daí só tende a piorar, né? Porque você está pagando o mesmo preço desde lá de baixo até lá em cima. E o cara quase que leva o dia para chegar lá em cima e começar a trabalhar. Então, mas se a gente não tem uma figura que nem o Maurício, preocupada e com esse nível de experiência para orientar, é muito arriscado. Porque a maioria dos canteiros de obra hoje, a solução de transporte vertical é cremalheira, que quebra todo dia em todos os canteiros. Eu não conheço um canteiro que o cara fala, mas cremalheira nunca deu problema. E as empresas de cremalheira não conseguem atender todas as manutenções no tempo. Então você já está prejudicado pelo equipamento. Aí você não tem mais canteiro. Então você chega com material e você tem que receber e já transbordar. Você não pode mais armazenar porque não existe mais canteiro de obra. O empreiteiro, às vezes, não tem um mínimo de ideia desse tipo de problema. Então ele vai falar sobre o metro quadrado de alvenaria, ele vai pensar na produtividade ali, do pedreiro, como se o material estivesse aqui no pé. E o construtor, às vezes, ou porque não sabe, ou porque acha que não é responsabilidade dele, também não faz. Então, se não tem alguém para fazer essa orientação de que é extremamente importante para a sobrevivência de ambos e do empreendimento em si, para que esse empreendimento termine, sem desperdício de mão de obra, de tempo, de não sei o quê, que tem que analisar e que tem que ter essa preocupação, que é de ambos, não é de um ou de outro, ou de ninguém, que é o que está acontecendo, aí ferrou. Então é importantíssimo isso. Esse comentário que você está fazendo é maravilhoso. Inclusive, quando você falou, Alexandre, do transporte e do tempo, o transporte de um cremalheira hoje, eu não sei se é 30 metros por minuto, pode ser 25. O ser humano anda a 5 km por hora, que deve dar também 7, 8, 6. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje de transportar a logística. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Matarazzo. O Matarazzo a noite inteira distribuía material para o dia seguinte ser produtivo. Isso é um programa de terminalidade. É verdade. Nós estamos chegando num ponto importante. O incorporador não está performando
aquela taxa que ele nascia, eu vou ganhar 20, eu vou ganhar 18, ou 21, ou 17, não está performando, o construtor não está performando, o subcontratado não está performando e o projetista. Nós nunca tivemos isso na construção civil. Nós tivemos épocas em que o construtor ganhava 20% de administração, você sabe porque você foi construtor ali, você também foi? 20%. O incorporador ganhava e o cliente, quando ele terminava e pegava o produto estava valendo 15%, 20% a mais. Hoje nós chegamos num ponto, nós deixamos de cuidar de certas coisas, chegamos num ponto em que está todo mundo, todos, estão no limite. Até a mão de obra, porque antigamente um pedreiro, um carpinteiro, um ceramista fazia um baita salário. Quando ele tinha condições, ele tinha produtividade, ele fazia um baita salário. Era um dos caras que mais ganhavam dinheiro, ganhava muito mais que o engenheiro. Hoje ganha-se dinheiro porque é uma mão de obra cara, mas condições de produtividade, de fazer uma coisa, a gente já também não está entregando nem para mão de obra. Então toda essa escala que você falou já alcançou a mão de obra também. É porque ele Ninguém ganha porque o valor subiu, não Só porque por ele isso. produz mais. Inclusive, eu já vi empreiteiro que nesse caso que eu falei, ele vai até o 15º. Quando ele percebe que ele não consegue mais produzir o que ele estava produzindo para baixo, ou seja, ele está ganhando menos, ele simplesmente vai para outra obra. O Alexandre, você está falando um negócio, veja, esse programa de ajudar o empreiteiro, os últimos empreendimentos que nós participamos, nós fechamos, vou dar um exemplo concreto, R$850 até o primeiro andar, R$950 até o 10º andar, R$1.050 até o 13º e R$1.250 do 13º ao 25º. Estou chutando os números. Mas nós escalonamos os valores. É uma loucura nós pagarmos o mesmo valor para o concreto ser lançado na descendente e na ascendente no último andar. Então nós temos um erro no nosso sistema contratante. Nós precisamos rediscutir isso com muita humildade, muita calma, pôr o empreiteiro na mesa, conversar com ele. Só queria fazer até um comentário. O Alê sabe que ele tem participado. Montamos o comitê no Sinduscom sempre, que é o comitê de empreiteiros. Sim. Isso foi histórico, bonito, bacana. Provavelmente lá nós vamos ter espaço para, inclusive para convidar alguns, se vocês puderem um dia, sentar aqui e debater com vocês quais são os frutos que eles vão colher de uma conversa direta e objetiva. Porque sabendo a dor mesmo. Você não pode supor a dor dele. Você tem que entender, tá junto. E às vezes o empreiteiro, do jeito que está indo o mercado, ele já está num patamar que nem ele conhece as dores da equipe dele. Porque ele está achando que ele está perdendo dinheiro. Porque não está dando a produtividade, porque o valor é pequeno, porque a equipe dele está querendo ganhar mais, e na verdade são as dificuldades que tem na obra. A gente viu uma ferramenta que você comentou muito bem. Tem uma ferramenta que o Davi Fratel outro dia estava comentando, que é um GPS do operário. Ele colocou no capacete. Ele fez um teste numa obra e colocou no capacete. Ele conseguiu medir o tempo que do operário gastava para tudo. E daí verificou que tem alguns pontos que ele não está sendo produtivo, porque o tempo que ele está levando para ir no banheiro, o tempo que ele está levando para chegar no almoxarife e pegar a ferramenta, o tempo que ele está levando para aguardar a descarga do transbordo do material, são tempos ali que ninguém está vendo essa logística e isso está se perdendo. Inclusive, essa matéria logística teria que ir para a faculdade. O pessoal tem que entender o que é logística. A gente fez aqui o MBA da GV, lembra? O meu sonho era uma aula que nós tínhamos sobre logística. Eu queria, nossa, essa aula vai ser demais. Aí quando você entra na aula, logística tributária. Eu falei, não, eu quero outra coisa. Eu quero saber como que eu monto no canteiro a logística para mim ganhar mais produtividade. Eu falei assim, isso ninguém sabe. Eu tive lá no comitê do Sempre, no primeiro que foi feito, o convite para explicar como seria e tal. Foi muito legal. E ao mesmo tempo triste, porque é o seguinte, tinham, se não me engano, 80 empreiteiros lá.
E a hora que vocês deram a palavra para cada um falar, as dores são iguais. Poxa, ó, eu sofro com mão de obra, tributação e falta de continuidade. Eu coloco 50 pessoas numa obra, essa consultora não consegue me dar, eu tenho que demitir 50 e contratar de novo. Aí o outro, esse é o de mármore. Aí um cara de caixilho. Ah, meu problema é mão de obra, tributação, continuidade de projeto. Aí eu de mão de obra civil, meu problema é. Então, foi muito interessante, ao mesmo tempo triste. E eu lembro que você falou sobre isso com uma empresa de mármore. A importância do projeto, o quanto estava atrapalhando ele. Porque se ele pudesse fabricar todos os tampos sem ter que verificar todas as medidas, ele tinha produtividade. Não, se ele tiver que voltar medindo, né? Você tem com a memória boa. Ele era o pessoal da Apodi, eu conheço, trabalhou com eles, ele pediu a palavra, e é isso mesmo, Lade. Por exemplo, se você. E eu vou agora fazer uma crítica forte para o nosso mercado. Tem obra que paga R$ 30 o metro quadrado de uma massa. E tem obra que paga 60. O que recebe 30 ganha mais do que o que recebe 60. Porque o de 60 tem um mestre de obra e um engenheiro de canteiro ou um encarregado e tal, que não dão produtividade para o subcontratado. Então ele larga 2 portas para colocar, 5 metros de rodapé, faz até aqui, depois eu termino. Eu tenho só um cano para fazer um conserto. Ele não libera campo para o subcontratado. E isso, na minha visão, vai ser o que nós vamos tratar no sempre. O engenheiro precisa e o mestre precisam baixar a bola, entender que ele tem que abrir campo de trabalho. Quando esse moço reclamou, é porque ele tinha trabalhado numa obra da qual eu fui consultor e ele não conseguia entregar os tampos, ele tinha 70 medidas em 150 apartamentos. Me perdoa. Como é que esse empreiteiro ganha dinheiro? E ele se rebelar e falar, você, Vladimir, engenheiro, você não me dá condição de eu produzir? Como é que ele fica na próxima obra? Está queimado na empresa. Queimado. Então a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser simples, a gente tem que respeitar. Não é porque ele é um marmorista, ele é uma fundamental peça na tua empresa. Então a gente tem que transitar com isso da cabeça do dono, do diretor, do superintendente, do coordenador, para a equipe inteira. Tem que respeitar. Não é o empreiteiro Zé Gato não que vai trabalhar. Acabou essa conversa. Isso sim é coisa do passado. E você tem ainda uma convivência que a gente tem trabalhado muito e falam que é uma das dores do mercado, que é a atratividade. Como que a gente atrai o jovem para esse mercado nosso, que é cheio de dores e de defeitos e de vícios. Porque uma coisa interessante que eu tenho visto muito na obra, quando você vai falar com o jovem, primeiro que o sênior não tem tempo. Ele está atolado de controles. Não é que ele tem tempo para ver a qualidade do trabalho, é controle mesmo. Então, uma vez eu escutei de você, falei assim, o meu sonho é um dia, o gerente geral de obras meu não ser engenheiro, ser um economista, porque é tanto controle ali em conta que o cara tem que fazer que não é para o engenheiro. Então ele não tem tempo. Daí ele joga uma pessoa sem experiência, um jovem, que não entende o propósito daquele trabalho que ele está fazendo. Vai lá e confere isso. Tá, eu vou conferir. Mas você entendeu o porquê que você está conferindo? Por que esse serviço é assim que tem que ser conferido? Por que existe essa tolerância nesse e essa outra tolerância no serviço parecido, mas não é a mesma coisa? Não sei. Mas tem que saber. E daí você pega ainda e coloca um produto que é interessante, né? A gente trabalha com entrega do produto final para o cliente e todo mundo preocupado com a qualidade final do produto. E quem que é responsável para verificar e garantir a qualidade do produto final? É o profissional menos experiente daquela obra. É o estagiário, é um assistente técnico. Rapaz, nem botou o pé ainda, nunca participou de uma obra e ele está responsável pela qualidade do produto. Então, também é algo para a gente revisitar. Eu lembro, quando eu comecei a carreira, eu era estagiário, eu dava trabalho. O engenheiro até falava assim, nossa, mas você só me dá trabalho, porque eu tenho que explicar tudo, eu tenho que te ensinar tudo. Você não sabe nada. Gruda no mestre. E o mestre realmente era um mestre, porque ele te ensinava. Hoje não. Ninguém te ensina, ninguém ensina ele. É um jovem que também não pergunta, ele faz o que você mandar.
não tá mandando ele perguntar, então ele não pergunta. E daí o negócio sai desse jeito. Queria fazer um comentário. Você tocou no ponto de gente. Em tudo que nós estamos falando, depende de pessoas. Eu brinco que uma empresa é uma folha de papel cercada de gente. Não adianta você pôr um SAP, um sistema, o melhor BIM do mundo, um BIM on time. É maravilhoso tudo isso, porém você precisa ter gente. É importante colocar o ano de 25, escolhi 5 engenheiros de obra e fiz entrevistas com eles. E essa entrevista que fiz com eles foi para tentar ver o grau de satisfação pessoal que eles estavam tendo em ser engenheiro de canteiro. Eu sentava com ele, tomava um cafezinho e falava para ele: vem cá, meu, qual a tua dor? Quando você entra na obra, o que você faz? Você se sente bem? Eu cheguei a ouvir que o engenheiro falava que tinha depressão de passar na frente da obra no fim de semana. Se ele tivesse que pegar a rua que estava com a obra, ele desviava. Aí você fica captando isso, entendendo o seguinte: ele devia ter prazer de pegar a mulher, o filho, a esposa, falar: olha aqui, eu estou fazendo isso. A pressão dele é tão grande, com a falta de condução, com a falta de terminalidade, com os problemas que existem, que ele perde totalmente a motivação para poder amanhã ser engenheiro. Para poder chegar para o filho, para um parente, para um sobrinho, para um tio, falar: você, engenheiro civil. Porque está corrompida esta palavra. Nós temos que voltar para trás e temos que reconstruir essa posição, que é maravilhosa, né? Eu vejo como isso uma mensagem para a gente muito madura. Verdade. E sem sair do tema, mas só para contextualizar, um dado. Eu trabalhei no alto padrão, mas não no predial, no residencial alto padrão, por muito tempo. E nós tínhamos lá fornecedores muito criteriosos para início de obra. Então, o cara da impermeabilização, ele só entrava na obra se você tivesse cumprido com o que estava projetado. A meia cana, a virada cantoneira que vai receber a manta, as quedas e tal. E aí todo mundo achava ele o cara mais chato do mundo, não gostava de trabalhar com ele tinha preço e tal. Esse cara era horrível. Uma empresa de cozinha famosa que a gente conhece, que só entra na obra depois do caderno de projeto assinado, as bases têm que ter medidas milimétricas, os pontos têm que estar conferidos, vem o técnico deles e tal. Isso em 2005, 2006, então faz 20 anos. Esses dias, conversando com colegas que continuam atuando, essas empresas ainda existem. As outras, infelizmente, não existem mais. Então, essa preocupação ela é tão real que é isso, é um dado, eu tô trazendo. Se o cara não for criterioso, ou se a gente não ajudar ele a ter critério, eles vão quebrar. Só estão sobrevivendo quem respeita isso. Então, ele não tem desperdício de mão de obra e material, ele não entra antes, ele não sai sem terminar, porque é Ele é conduzido. produtivo. É. Ele entrou e termina. E aí, Maurício, isso foi só para um dado, mas sobre a terminalidade, eu vi que é o seguinte: você falou da preocupação de que hoje ninguém está ganhando. E eu acho, e é uma pergunta, que a gente também não está conseguindo entregar um bom produto, porque quando a terminalidade fica pela simples palavra que o foco é terminar, a gente acaba focando em acabar, seja o serviço que for, retoque de pintura, marmoraria, elétrica, hidráulica, caixilho, e a gente não entrega um bom produto final para o consumidor. Então tem muita gente recebendo unidades habitacionais com vários problemas porque começou-se em terminalidade. Com a ânsia de acabar, fez para poder bater algum tipo de objetivo, seja medição, entrega de obra, etc. E o produto final está saindo ruim. Então tem falha de impermeabilização, tem porta que não fecha, quedas ruins. É verdade ou não? Eu concordo e digo mais. Tudo que nós falamos até agora de terminalidade está ligado à metodologia construtiva, a projeto. Esse empreiteiro que só entrava quando você conclui a etapa, ele era, entre aspas, mal visto por aqueles que fazem direito, não fazem direito e querem se atropelar. A gente sente muita falta disso. O exemplo que nós tínhamos, por exemplo, com instaladores, que isso quebra um instalador, era: eu não pago você mais se você não fizer completo. Primeiro ponto. Exemplo, eu só pago o quadro fechado. Eu não quero fio com fita crepe escrito circuito 1A, não. Você vai pegar os 2 fios, colocar por trás do disjuntor e parafusar. Esse tipo de coisa, nós conseguimos mudar o mercado.
Se a gente reeducar como contratar, como pagar, você vai ajudar a terminar a obra dessa maneira. E você falou da impermeabilização. Se você for a São Paulo, você vai ver um monte de térreo impermeabilizado com um cara fazendo fachada. Caindo prego, ferramenta e tudo em cima. É um bom exemplo para a gente debater sobre esse tipo de trabalho. Depois vaza e fala que a culpa é da manta. É do material Sim. ou da mão de obra, né? De execução. Não tem a proteção do serviço acabado. Bom, Maurício, é muito assunto para falar, mas eu queria agradecer mais uma vez você ter aceitado o nosso convite. Tá? É muito bacana a gente até saber que você está mergulhando mais profundamente nesse assunto. Tem um trabalho que você falou que você está desenvolvendo que está ficando... É o pãozinho, né? Tá para entrar no forno. E a gente espera, quando esse material chegar, a gente divulgar pra caramba, porque o que falta pro pessoal, inclusive, é o que o Vlad falou. O mercado conhece as dores, ele não tá conseguindo saber solucionar. E ele tá indo no caminho mais fácil, né? Acha uma ferramenta, e a ferramenta, como a Shirley falou no episódio dela, falando de tecnologia, ela falou assim, não adianta você ter uma ferramenta se não for olhar pessoas. As pessoas têm que ser treinadas, ela tem que saber, ela tem que entender o propósito, por que ela está fazendo aquele trabalho. Eu também queria agradecer, e sem querer puxar sardinha, nada, mas assim, eu tenho certeza que você sabe que essa sua ideia de compartilhar os seus 40 anos de experiência, desde 95, criando esse programa de terminalidade, eu tenho certeza que você sabe o quanto isso é bacana, o quanto funciona, mas o quanto isso é impactante para o mercado. Eu posso falar como empreiteiro, como construtor, como engenheiro e como consumidor também de unidades habitacionais. É muito legal, Maurício. É bom saber que você está fazendo isso, que isso vai ser compartilhado e que a gente vai poder... Não precisa passar pelas mesmas dores. Eu falo isso para minha filha. Eu sofri isso para chegar até aqui. Não quero que você sofra. Eu quero só que você chegue em algum lugar e tal. Vamos não sofrer de novo. Então, cara, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. E é isso, cara. Muito obrigado. Eu digo para você que é de coração, a gente tem que... Nós não sabemos nada. A minha vida foi sempre assim. A gente ouve de todo mundo que sabe, presta atenção e tem obrigação pessoal, moral, de devolver. Então, eu vou... humildemente falando que tudo que eu vou falar e que eu vou apresentar não veio de mim. E veio de todo mundo e eu fui só absorvendo, anotando e fazendo. Eu tenho uma honra de estar perto de vocês e eu diria, eu vou trabalhar esse assunto e a primeira empresa que eu quero debater é com o Papo de Engenharia, com vocês pessoalmente, que sempre tiveram muita aptidão para isso. Obrigado mesmo. Obrigado, Maurício. Valeu.